vamos lá, pessoal, vamos voltando então. Agora nós vamos falar sobre as modalidades de penas restritivas de direitos, né? Quais são as modalidades? Então nós tínhamos visto, são 5, lembram? Prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, né? Interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. São 5 modalidades de penas restritivas de direitos. Vamos pegar a primeira? A primeira, prestação pecuniária. Vamos para a nossa tela, está lá a prestação pecuniária. A prestação pecuniária, pessoal, de acordo com o disposto, leia aí comigo, no artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal, consiste no pagamento em dinheiro, tá aqui ó, pagamento, eu grifei, em dinheiro, à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social. Pagamento de quanto? Da importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Então, o mínimo de uma prestação pecuniária é 1 salário mínimo e não pode ser superior a 360 salários mínimos, tá bom? O valor pago será deduzido do montante de uma eventual condenação civil, eventual condenação e reparação civil. Ah, mas a vítima entrou com uma ação de indenização civil paralelamente à ação penal, né? Então aí o juiz condenou ali a indenizar civilmente, desconta, tá bom? O que eventualmente o juiz já tenha fixado em termos aqui de 1 a 360 salários mínimos, e a lei ainda fala, se coincidentes, os beneficiários. Se houver aceitação do beneficiário, isso é importante, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, tal como fornecimento de cestas básicas, medicamentos, etc., né? Essa coisa da cesta básica pegou muito, né, no Brasil, pegou muito. Muitos juízos aplicavam a pena de cesta básica, né, pessoal? E tanto que eu já falei, a própria Lei Maria da Penha impede que a cesta básica seja paga nos crimes de violência doméstica, tá? E por que cesta básica? De onde vem essa história de cesta básica? Muita gente acha que cesta básica está na lei. Não, a Lei Maria da Penha menciona o termo cesta básica, mas no Código Penal não tem cesta básica. Onde está escrito que tem que pagar cesta básica? O que é a cesta básica? É a prestação pecuniária convertida em prestação de outra natureza. A prestação pecuniária pode ser dada para a vítima, aquele dinheiro para a vítima, os seus sucessores, ou pode ser dado para uma entidade, às vezes a vítima não quer. Era muito comum a gente fazer audiência em primeira instância, o juiz condenava uma prestação pecuniária, o sujeito dizia assim, excelência, eu não quero, a vítima dizia, eu não quero dinheiro, eu prefiro que ele doe para uma instituição de caridade. Então, aí o juiz destina a uma instituição de caridade, tá bom? Então, o juiz tem essa prerrogativa. Eu já fiz muita audiência em que a gente fazia lá o acordo da Lei 9.099 por prestação pecuniária. Então, era cobertor para asilos de idosos, né, fraldas para creches, né, cestas básicas para entidades que dão suporte a hospitais, a familiares. Então aí a gente tem que ver, o magistrado tem que ver, o membro do Ministério Público tem que ver também o que é melhor ali naquela situação para fixar em termos se é a prestação pecuniária, se é uma prestação de outra natureza. Tá bom, pessoal? Então aí nós temos a prestação pecuniária. A perda de bens e valores é a segunda pena. Vamos para a nossa tela. Essa não pegou muito no Brasil, viu? Raramente a gente vê essa perda de bens e valores. A perda de bens e valores pertencentes ao condenado dar-se-á, ressalvada a legislação especial, dar-se-á em favor do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, tá? Que foi criado pela Lei Complementar 79 de 94 e regulamentada pelo Decreto 193 de 94. O valor dessa perda de bens e valores terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Então vamos prestar atenção no seguinte, a perda de bens e valores não é retirar do criminoso aquilo que ele se apropriou, né? Então se é o ladrão, o ladrão roubou do banco 100 mil reais, então ele vai perder 100 mil reais. Não, não é isso. Nós não vamos pegar o produto do crime. O produto do crime ele já perde. Tá certo? A perda de bens e valores é pegar patrimônio dele. Essa é a ideia. Tá? E por que não se aplica muito no Brasil? Porque a maioria dos criminosos não tem bens e valores para perder.
Vocês entenderam? Então, muitas vezes isso não é aplicado. Eu sou sincero em dizer para vocês, desde a vigência desta modalidade de perda de bens e valores no Brasil, dessa modalidade de penas restritivas de direitos, se eu vi uma ou duas vezes sendo aplicado, foi muito. Isso em 30 e tantos anos de atuação. Percebem por quê? Aqui não pegou muito. Agora, a que é eficaz mesmo, né? A que é eficaz mesmo é a prestação de serviços à comunidade. Vamos dar uma olhadinha na tela então. Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Então, a entidades públicas também, a comunidade ou a entidades públicas. Consiste na atribuição ao condenado, de maneira compatível e de acordo com a sua aptidão, de tarefas gratuitas. Isso é importante, ele não vai ganhar nada, ele está cumprindo pena. Tarefas gratuitas junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos ou outros estabelecimentos congêneres. O serviço prestado é gratuito e realizado aos sábados, domingos e feriados, que é justamente para não atrapalhar a jornada normal de trabalho dele, né? Então está aí, ó, de modo, ou em dias úteis até, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado, e ele vai pagar 1 hora de tarefa por dia de condenação. Tá? Então, se o juiz o condenou a 1 ano e 10 dias, pode ser 1 ano e 10 dias a condenação, o juiz converteu em prestação de serviços à comunidade, então nós temos lá 1 ano e 10 dias, nós vamos somar, vamos supor aí 365 dias 1 ano, mais 10, 375 dias, ele vai ter que pagar aí 375 horas de serviços comunitários, de prestação de serviços à comunidade. E aí o juiz vai distribuir de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com a situação do sujeito, justamente para não atrapalhar a sua jornada normal de trabalho. Ninguém quer que ele vai deixar um emprego, né? Muitas vezes comprometer a subsistência da família e para prestar serviços comunitários. Essa não é a ideia. A ideia é justamente a gente fazer tudo paralelamente, de modo que ele possa, em sábados, domingos, feriados, ou até mesmo em dias úteis, 1 hora por dia, 2 horas por dia, a partir do momento aí que ele tiver a condição de fazer essa prestação, tá certo? Como é que a gente fiscaliza, pessoal? Isso é importante, vocês podem pensar. Como é que fiscaliza? O juiz oficia a entidade, né, apresentando o sujeito, ele tem que ir lá se apresentar, e o juiz pede que a própria entidade, onde ele vai prestar o serviço, faça, então, o controle e encaminhe ao juiz da execução penal para que seja feito o acompanhamento. Se a entidade disser, olha, ele não está vindo, né, ele não está prestando o número X que foi determinado, então aí ele está descumprindo a modalidade que lhe foi fixada e o juiz poderá, eventualmente, num descumprimento injustificado, voltar, lembra, converte em pena privativa de liberdade e expede mandado de prisão. Aí ele vai preso. A chance foi dada. Tá bom? Então é a prestação de serviços à comunidade. E aí nós temos a interdição temporária de direitos. Vamos para a nossa tela. Interdição temporária de direitos, que é a 4ª modalidade de penas restritivas de direitos, e ela apresenta 5 espécies. Então, nós temos 5 espécies de interdição temporária de direitos. Nós temos a proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo, proibição de exercício de cargo, função, aí vai mais para funcionário público, né, pessoal? Ou para quem detenha mandato eletivo, pessoa que tenha sido eleita. Temos também a proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, então pode suspender o médico, por exemplo, do exercício profissional durante um período, pode suspender ali o motorista de ônibus do exercício da sua profissão, tá? Ou que dependam, como diz aí, de habilitação especial ou de licença ou autorização do poder público. Só aqui o juiz tem que tomar cuidado para não matar o sujeito de fome e a sua família, né? Então, se o sujeito, por exemplo, é motorista de ônibus, você vai suspender o direito de dirigir dele durante 1 ano, pode até ser uma pena eficaz, mas ele vai fazer o quê durante este ano? Ele vai ficar desempregado, provavelmente, porque ele só tem essa atividade. E aí pode ser que você esteja penalizando a família também por tabela. Então tem que tomar muito cuidado quando proíbe o exercício de profissão, atividade, tem que ser bem dentro realmente de uma perspectiva de ressocialização. Também letra C, suspensão de autorização ou de habilitação para dirigir veículos. Então essa é do próprio Código Penal. Tem no Código de Trânsito também esta pena? Tem.
Tem no Código de Trânsito também a suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículos. No Código Penal ainda nós temos a proibição de frequentar determinados lugares, e quando se fala que a lei fala genericamente determinados lugares, o juiz é que vai ter que dizer que lugares é que ele não pode frequentar, tá bom? Eu já vi casos de sentença em que o juiz aplica a pena, proibição de frequentar determinados lugares. Bom, aí o sujeito tem que entrar com embargos de declaração, né? Você, advogado do seu cliente, tem que falar, excelência, quais são os lugares que o meu cliente não pode frequentar? Então o juiz, quando ele estabelece isso, ele não pode pôr proibição de frequentar determinados lugares, ele vai até pôr proibição de frequentar determinados lugares, quais sejam, né? Bares, locais que vendam bebida alcoólica, locais que tenha jogo, que tenha prostituição, né? Locais onde tenha aglomeração de pessoas, sei lá, dependendo da característica da pena que o juiz quiser aplicar, pessoal. Tá bom? Mas o juiz precisa dizer quais são estes determinados lugares. E por fim, letra E, vamos para a nossa tela, a proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Essa é mais recente, tá? Essa foi inserida aí no rol do Código Penal mais recentemente, que é uma boa, né? Proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exames públicos. Pessoas condenadas, pessoas com antecedentes criminais, já podem eventualmente ser barradas nos concursos públicos. Tá certo? A gente fala pessoas com condenações transitadas em julgado, etc., já podem ser barradas em concurso público. Aliás, tem muito concurso público em que a pessoa não pode ter nem sequer antecedentes criminais, tá bom? Tem que ter uma vida pregressa ilibada. E aqui vem essa pena de interdição temporária de direitos com a proibição do sujeito se inscrever em concurso, avaliação, exame público, justamente para que ele não vá, né, dependendo do crime que ele praticou, praticar crime no exercício funcional, praticar crime na sua futura profissão, aí passando num concurso, numa avaliação, num exame público. Vamos e venhamos, ninguém vai querer ser julgado por um juiz, né, que já foi condenado por estelionato, por exemplo, ou ser acusado por um promotor que foi condenado por estupro. Quer dizer, é incompatível, são situações incompatíveis, são carreiras incompatíveis com condenações transitadas em julgados, com antecedentes criminais. Tá? Então precisa tomar muito cuidado com isso também. Então essa é a interdição temporária de direitos. Tá? Vamos falar um pouquinho, pessoal, da pena de multa? Ficou faltando só, antes de falar da pena de multa, a limitação de fim de semana. A limitação de fim de semana também é muito simples, está lá no Código Penal. A limitação de fim de semana consiste na participação em palestras e cursos educativos aos sábados e domingos, tá bom? Então aí o juiz vai fixar ali o período em que o sujeito aos sábados e domingos, por isso chama limitação de fim de semana, aos sábados e domingos, ele vai ter que se apresentar em determinadas entidades para assistir palestras, cursos educativos, atividades que colaborem com a sua ressocialização, tá bom? Eu me lembro sempre que eu tive um aluno, certa vez, na faculdade, que nós estávamos dando limitação de fim de semana, e ele falou que fim de semana para ele era sagrado, né? E eu me lembro bem que ele falou assim, professor, se eu fosse condenado, uma pena que eu não ia querer era essa de limitação de fim de semana, eu preferia cumprir pena no cárcere. E falou brincando, obviamente, a gente levou na brincadeira, mas vocês sabem que nós tivemos um caso, esse é um caso concreto, eu não vou dar detalhes aqui, em que o sujeito não quis cumprir a prestação de serviço à comunidade. Quando eu digo que às vezes a pessoa se recusa, não é? A pessoa prefere ir presa, não é? E por que o sujeito não quis? Era um caso muito pitoresco, este. O sujeito foi condenado por um crime pequeno, era um crime não grave, e o juiz converteu a sua pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Eis que esse cidadão aparece depois, um dia, no fórum, e ele veio com a seguinte história. Ele disse, eu não quero cumprir mais a pena restritiva de direitos, eu quero ir para a cadeia. Mas por que você quer ir para a cadeia? Aí o juiz marcou lá uma audiência, ele tinha vindo pessoalmente, foi marcada uma audiência, a gente é obrigado a ouvi-lo, não é? E ele disse o seguinte, olha doutor, eu vou ser sincero aqui, no meu pedaço ali, no meu bairro, eu sou tido como perigoso, eu sou tido ali, sou respeitado, sou perigoso, e o que o juiz tinha dado a ele? Prestação de serviço à comunidade, ele tinha que limpar uma praça pública ali no seu bairro, então ele tinha que varrer a praça, cortar a grama, manter a limpeza, e ele achava que este tipo de atividade
ali na comunidade dele, depunha contra a sua, digamos assim, a sua fama, a sua reputação de ser um cara perigoso, né? Então ele não queria, por incrível que pareça, ele não queria cumprir o serviço, ele achava que aquilo ali era degradante para ele, e ele preferia ir para a cadeia. Ele falou, não, eu prefiro ir para a cadeia, cumprir a minha pena, pelo menos eu não vou ficar desmoralizado por ficar ali varrendo praça e fazendo limpeza e cortando grama. Então, aí o juiz falou, bom, então é só o senhor não cumprir, o senhor não cumpre, nós vamos converter, e o que foi feito? Se pediu mandado de prisão e ele foi preso. Tá certo, pessoal? Vamos fazer um intervalo, já já estamos de volta.